Olá pessoal, estamos aqui então para o nosso módulo 5, a primeira parte do nosso encontro. Estamos aqui para fazer um bate-papo então hoje entre turma 2 e 3. Então, a turma 3 então, está mais ambientada comigo, já que eu sou a professora formadora, né, de estágio 1. Então, meu nome é Daniela e a gente então, nós resolvemos, né, fazer essa conversa hoje porque muitos dos assuntos que são pertinentes ao estágio 1 também são pertinentes ao estágio 2. Então resolvemos fazer essa aula mais dialogada, né, para ambas as turmas. E para quem não me conhece da turma 3, eu sou a Ana Lúcia, eu trabalho com a disciplina de estágio 2, pela turma 2. E então nós vamos conversar aqui, né, nós as duas somos professoras de filosofia, atuando na rede pública, né, de ensino, educação básica, e que é o foco do estágio de vocês. E o foco da formação de vocês também no sentido de que é educação básica e não ensino superior. E nós vamos conversar então sobre esses elementos necessários assim, de entendimento, né, necessário para o andamento da disciplina. Nós elencamos alguns itens, né, vamos conversar sobre o plano de ensino ou plano anual, ou plano de curso, o que se encontra dentro das escolas. Plano de aula, como é que ele é constituído, como é que a gente olha os materiais que estão disponíveis e que vocês já viram ou estão indo ver nas bibliotecas da escola, como é que a gente traz isso para dentro da nossa aula e como é que é a questão da interdisciplinaridade. Isso que nós pensamos então de trabalhar na primeira parte dessa nossa conversa. Tá, bem. Inicialmente, assim, acho importante a gente fazer essa distinção entre um plano de curso, um plano de ensino, um plano anual. Por que a gente está trazendo essa temática? Porque vocês estão elaborando planos de aula, né, para pensar o estágio de vocês, no caso da disciplina do estágio 2. Quem está no estágio 1 vai passar por este momento no semestre que vem, mas também nas disciplinas de didática, de TPP, já passou por esse exercício de planejamento. Bem, nós temos um momento de planejamento das aulas, em que a gente faz, então, organiza a partir dos conteúdos e a partir do tempo que se tem disponível, dos períodos, do trimestral ou bimestral. As escolas estaduais hoje estão organizadas trimestralmente. Então, e nós organizamos, então, a partir dos objetivos da nossa escola, dos objetivos da área, da disciplina, né, e dos conteúdos que nós temos que trabalhar, esses planos de aula. Mas esses planos de aula, eles precisam estar de acordo com uma diretriz maior da escola, né, que é os conteúdos, né, o que a gente chamava antigamente de grade curricular, né, e hoje então o Estado chama de currículo por habilidades e competências, né, ele dá esse nome. Onde a gente vai definir quais são os objetivos do componente curricular, porque também tem hoje em dia não se chama mais de disciplina, né, se chama de componente curricular. Então, qual é a área, qual é o objetivo da área, no caso a nossa, que é a área das humanas, e qual é o objetivo, então, quais são as habilidades e competências do componente curricular. Que é a filosofia. Isso. E a partir disso, então, se tem um planejamento para cada ano, o primeiro ano do ensino médio, o segundo e terceiro, quais são os conteúdos, né, que na verdade o nome não é dado assim, conteúdo, seriam os conhecimentos, quais são os conhecimentos desenvolvidos a cada trimestre, né? Então as escolas elas têm isso organizado,
né, que seria o plano de ensino, né, da escola, e nós, os professores, precisamos desenvolver, então, anualmente, né, no início do ano letivo, nós organizamos um documento que nós temos por base esse documento norteador, que também está no regimento da escola, né, quais são os conhecimentos e quais são as habilidades e competências que a escola indica, então, que se estude, né, a cada trimestre, em cada ano. E a partir disso, então, nós vamos desenvolver quais são as nossas estratégias de ensino e aprendizagem, né? E vamos fazer a escolha do livro, né, para ser utilizado também, né? Não sei, desculpa te interromper. Não, é isso, porque os livros didáticos a gente não precisa, nós não somos obrigados a utilizar o livro didático que a escola oferece, né? Mas a escola, ela todo ano, ou melhor, todo ano não, de 2 em 2 anos, os livros didáticos eles são escolhidos e são ofertados aos alunos, né? No caso, os livros de filosofia, de sociologia e arte, né? São essas três. Então a gente trouxe aqui os livros mais prováveis de vocês encontrarem nas escolas, né? Esse aqui é o livro do Silvio Galo. Algumas escolas adotam esse livro, outras adotaram o Filosofando, né? Aqui tem uma outra versão do Filosofando, eu pensei que esse era outro livro. E aqui a gente tem o Gilberto Cotrim, que também foi uma das escolhas, né, de algumas escolas. A minha escola, durante o ano passado, utilizou este livro. E aqui a gente tem uma outra possibilidade, que é Filosofia e Cotidiano, José Antônio Vasconcelos. E assim vocês têm vários livros, possibilidades de uso de material paradidático da filosofia, né, que é oferecido para a escola. O professor adota ou não, né? Em sala de aula. Só uma correção, eu acho que eu falei que a cada 2 anos os livros são escolhidos. Não, a cada 3 anos os livros são escolhidos. Os da nossa área? Isso, da nossa área. Então, como é que é feito? A escola ela pode ou promover uma reunião entre os professores da disciplina, e os professores analisam as possibilidades que são enviados até a escola. As editoras enviam, né, para a escola exemplares, né? Com o objetivo de fazer propaganda do seu livro, né? E então, o que nós fazemos? Analisamos os livros e escolhemos lá que livro então a gente quer utilizar. Geralmente o livro que a gente aponta para a direção, né, como nossa escolha, é o livro que realmente vem. Né? Não quer dizer que seja um livro que vem, pelo menos essa orientação dada, né, pra gente, que pode ser que venha outro, enfim, mas até hoje todos os livros, pelo menos lá na nossa escola que nós pedimos, foram os livros que vieram. E é interessante também falar que a escolha do livro didático, ele é importante porque a gente precisa analisar se aquele livro ele vai, né, de encontro com qual é a proposta da escola. Sim. Né? Se a proposta da escola, por exemplo, quando é um currículo por habilidades e competências, de repente um livro que foque mais no conteúdo não vai te dar referências ou não vai te dar um suporte melhor, né, para que a gente desenvolva na aula e os textos. Tem alguns livros também de filosofia que em alguns outros momentos nós descartamos por ser textos muito longos e com uma linguagem muito rebuscada, o que atrapalha um pouco a aula, porque a gente tem que parar muito para explicar vocabulário. Então, a gente tem que analisar o texto, analisar o que vem, e se a cronologia do livro, então desenvolver os capítulos do livro, a ordem do livro, ele também te favorece, né, em relação aos conteúdos que tem que ser desenvolvidos, né? Então, são todas análises assim que a gente vai fazendo na hora de escolher o livro. Então, ali o pessoal da turma 2, né, que já está vai entrar em sala de aula, ou já está entrando em sala de aula para fazer o acompanhamento da prática docente, tem uma solicitação para vocês, de que vocês recolham nas escolas, peçam, né, para as gestões, essa listagem de conteúdos, né, de acordo com o que a escola pensou. Né? Se todo ano se faz um plano anual, né, de trabalho dentro da escola, então isso deve estar lá organizado no setor pedagógico,
e vocês conseguem esse acesso conversando com a coordenação, tá? Mas o fato é que vocês devem trazer isso é um elemento do relatório de estágio 2, tá? Trazer como anexo, né, essas listagens de conteúdos. Porque o que é importante também pensar? Vocês precisam ter a ideia do que é a filosofia dentro da escola, por onde ela caminha, nos seus 3, né, adiantamentos, onde a filosofia está localizada mesmo na maioria das escolas que é no ensino médio, né? Eu tenho experiência de uma escola que tem o ensino fundamental, mas isso não é uma realidade de todos os municípios gaúchos e não é a realidade com que vocês vão estagiar. Vocês vão entrar em escolas de ensino médio que tem a sua organização do componente curricular de filosofia nos 3 anos. Então, é bom ter a noção do todo, porque eu posso ir introduzindo assuntos, eu posso pincelar assuntos aqui no primeiro ano que vão ser importantes lá adiante. Eu posso iniciar discussões e posso desenvolver habilidades que vão me favorecer lá no 3º ano como professor da turma, né? Quando eu estiver efetivado, quando for o meu emprego ali, né? O meu trabalho. Então, eu tenho que ter essa noção do todo para poder pensar, para poder já ir. A gente recolhe muito material, a gente pega muita dica, a gente assiste muito filme, né? Pega curtas e traz outras. A gente trouxe esse material aqui, mas eu já falei para vocês, né? Vocês podem olhar também as revistas de filosofia que são vendidas em bancas de jornal, que já temos boas publicações populares, assim, no sentido de que são vendidas em bancas de jornal, não em livrarias, né? Que trazem textos curtos, de lógica, por exemplo, que são textos voltados para um público que ainda não tem esse acesso ao conteúdo da filosofia com maior profundidade, que é a realidade dos alunos do primeiro ano do ensino médio, né? Então, isso é uma coisa que nós conversávamos antes, né, pessoal? Ontem falei na minha webconferência que é difícil a gente pegar esse aluno que não teve o conteúdo de filosofia, não tem uma aproximação com a filosofia anteriormente de uma maneira mais organizada, ele chega lá no primeiro ano do ensino médio sem saber do que se trata, não é isso? Exatamente. E com uma grande dificuldade de leitura e interpretação de texto. Exatamente. E aí a Dani me falou de um trabalho que ela faz, então, quem sabe tu fala primeiro das partes que compõem a tua aula, como é que tu pensa a estrutura da tua aula, acho que isso é bem importante. Nós estávamos conversando antes de gravar a respeito disso, pensando assim quais são os desafios e como que a gente vai tentando, né, e pensando em estratégias, né? Porque, como a Ana você diz, nós recebemos no primeiro ano do ensino médio, na maior parte das escolas, estudantes que nunca viram filosofia e que tiveram também, muitas vezes na área das humanas, um tipo de aula que é uma aula mais tradicional, de que todas sejam, mas a gente percebe, né, que eles estão muito acostumados, assim, muito dependentes daquela matéria no quadro, de copiar, né? Pelo menos essa é a nossa realidade. Pode ser que, né, em outras escolas onde vocês farão observações, a realidade seja diferente, né? Mas o que acontece? Um dos primeiros desafios é trabalhar a interpretação textual, porque a forma como eu organizei então o meu plano, né, a partir de um conjunto de habilidades, né, que eu posso explicar para vocês. Ler e escrever, né, uma das habilidades, ler textos filosóficos de modo significativo e elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo. Então, essa é uma das habilidades que eu procuro desenvolver a partir do conteúdo que eu tenho que trabalhar naquele trimestre. Uma outra habilidade, que é ser e conviver, que seria debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente. Uma outra é a resolução de problemas, ou seja, reconhecer conceitualmente os conteúdos que abrangem a experiência filosófica. E um outro, compreender, que seria então contextualizar conhecimentos acerca da experiência filosófica no plano pessoal biográfico. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, de habilidades e competências
que eu utilizo então para desenvolver as minhas aulas. Mas muitas vezes eu não consigo avançar nessas minhas habilidades se eu não iniciar por outras mais básicas que essas, como por exemplo a interpretação, né? Se o aluno ele não consegue interpretar um texto filosófico, dificilmente ele vai conseguir debater, né? Dificilmente ele vai conseguir relacionar, contextualizar, elaborar um pensamento crítico, né? Um pensamento próprio, né? Então, no primeiro trimestre do ano, basicamente, o meu trabalho é a partir da interpretação. Então, dificilmente eu consigo avançar muito além disso, embora eu vá trazendo para as aulas esses elementos, porque eles têm, eu entendo que eles precisam ir se acostumando e eles precisam pensando de uma nova forma, né? Ou seja, eles não estão lá apenas para aprender conceito, né? E reproduzir. Eles estão lá para criar também, né? Eles, principalmente o seu próprio pensamento. Então isso precisa partir deles, né? De uma disposição deles. E fazer isso não é algo assim muito simples, assim, muito automático, né? A gente precisa ir provocando. E essa provocação, esse desejo, né, de olhar as coisas de uma outra forma, de um outro ponto de vista, também é outra coisa que tem que ser ensinada tanto quanto interpretação textual. Então são provocações assim que a gente precisa ir fazendo nesse início. E a questão da interdisciplinaridade é uma questão difícil, né? Embora a filosofia se preste bastante, ela seja bem plástica nesse sentido de que ela quer o seu colega junto, pelo menos nas experiências que eu tive, assim, né? É ruim quando a gente fala do nosso próprio ponto de vista, mas também não dá para a gente se eximir nesse processo, porque nós somos professores de filosofia. Nós trabalhamos com isso e conhecemos a realidade, pelo menos do nosso município, onde a gente está inserido. Então, é muito complicado tu pegar alunos que não têm um hábito de leitura, né? Que não, e a maioria não tem. E a maioria não tem, ou tem um hábito de leitura de postagens na mídia, né? Que são postagens mais curtas e às vezes são mal escritas e as palavras não se renovam, são sempre utilizadas as mesmas palavras, então a pessoa nem ampliar o seu vocabulário, não amplia. E essas questões aparecem na nossa sala de aula, né? E o nosso trabalho enquanto professoras de filosofia não é a gente manter o senso comum, é a gente cutucar esse senso comum para que ele saia, né? A pessoa se abra para o mundo, para o conhecimento e consiga ir se apropriando desse conhecimento e crescendo, se qualificando, mudando o seu pensamento, ela mesma moldando o seu pensamento em vez de ser moldado pelos outros. Exato. Porque é isso que a filosofia faz, né? Uma filosofia bem feita dentro da escola, ela permite que o aluno desenvolva essa habilidade, que é a habilidade de pensar por si mesmo, né? Que eu acho que é o trabalho básico da filosofia. A filosofia não é como um português que né, dentro do componente curricular que tu tem as regras da escrita. Óbvio que tu também tem que pensar de modo crítico na área de português, mas na filosofia isso ainda é um trabalho muito maior, né? Porque esse é o nosso fazer. Esse é o nosso fazer. A gente não está lá para trabalhar a história da filosofia com os alunos, porque seria um braço do componente curricular de história, que é o que muitas vezes acontece nos currículos de filosofia nas escolas, né? Que é o trabalho unicamente, exclusivamente dentro da perspectiva da história da filosofia e as discussões dos problemas, que é o que nos move, né? Porque vamos pensar lá o que é a filosofia, né, gente? Se perguntar pelos nossos problemas enquanto seres humanos, né? As questões mais básicas lá, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, né? São da estrutura do próprio ser humano. Em algum momento da vida a gente pensa, poxa, mas de onde veio esse ser humano, né? De onde vem esse humano na gente? O que é o humano? O que nos distancia dos animais, dos outros animais, né? Porque também somos. Então, toda essa perspectiva, ela vai abrindo um leque de possibilidades para aquele sujeito que está lá dentro da sala de aula, que muitas vezes não pensou daquilo ali. Ele nunca teve essa possibilidade, nunca foi oferecido para ele a oportunidade de pensar fora do esquema biológico. Por exemplo, bom,
viemos então assim, nos determinamos, é determinado, não é determinado, vai por aí, né? Ou da perspectiva da matemática, ou né, em que somos números. Entramos em várias estatísticas, então também somos números, né? Mas nós temos isso em nós, que é o humano, né? A busca da filosofia pela essência em algumas posições, né? Pela alma em outras posições. Então a gente tem várias posições na filosofia que se perguntam por nós mesmos, né? Por quem somos nós, e respondem isso de maneiras muito diferentes, né? De várias perspectivas. Então, quando eu ofereço essa possibilidade para o meu aluno, eu provoco o desenvolvimento dessas habilidades que a Dani traz aqui, né? Imagina uma habilidade de compreensão. Compreensão de quê? Compreensão do mundo. Compreensão do mundo a partir da perspectiva filosófica. Então eu não olho mais para o mundo com um caráter instrumentalizado, né? Eu sou capaz de pensar o processo, eu sou capaz de pensar as nuances, eu sou capaz de entender que há outras possibilidades e não só a minha não é a única. E que as coisas elas são muito mais complexas que por vezes parecem, né? Exatamente. Já falei demais, fala tu agora. O professor fala pra caramba. Professor. Bem, e qual é a proposta então da gente trazer esses assuntos aqui para vocês? Porque tanto o estágio 1 quanto o estágio 2, que é este momento de observação, claro, o estágio 1 ainda não vai observar a sala de aula. Então, muitas dessas coisas que nós estamos falando, embora faça parte das discussões, dos módulos, dos textos, quando nós vamos aos polos, nós procuramos também ter essas reflexões, esses momentos dessa conversa, né? Mas é algo que faz parte do ambiente, né, escolar, e que esse pessoal que vai entrar agora, né, que está entrando agora para esse início de estágio, vão se deparar com algumas questões como essas e que são importantes para irem pincelando, para irem observando, fazendo seus registros, né, de como se dá o processo também de ensino-aprendizagem na escola. Embora, retomo, não é o momento de análise da sala de aula, de observar o professor da sala de aula, não é ainda este momento, mas quer queira ou não, este aluno ele vai estar inserido nesses espaços e vai poder observar também algumas coisas das quais nós estamos falando. Sim. Né? E de saber que, embora não exista uma receita de bolo, né, de como a gente planeja, de como a gente se insere, né, existem sim algumas diretrizes e as escolas têm essas diretrizes. E aí, então isso serve para os dois estágios, tanto para o 1 quanto para o 2, que é analisar o regimento da escola, analisar o PPP, porque isso tudo que a gente está falando, ou seja, de que forma os professores vão planejar, de que forma os professores vão pensar suas aulas, isso, embora o professor ele tenha liberdade para escolher sua metodologia, quais são as estratégias de ensino e aprendizagem, ele tem sim uma norma na escola que está ali no seu regimento, que está no plano de curso, que é quais são os conteúdos, quais são as habilidades que ele tem que trabalhar em sala de aula. Não é algo assim totalmente livre. Exatamente. E esse é um compromisso que eu venho falando nas aulas presenciais, né, deste ano, que a gente tem que ter bastante cuidado, porque para não ser aquele professor de trabalhar autoajuda na disciplina de filosofia. Nem cromoterapia. E nem cromoterapia, porque a gente sabe que muitas vezes o professor que está lá trabalhando, dando aula, não é graduado na filosofia, né? Então a gente entende a dificuldade, como é, por exemplo, para mim, dar uma aula de história. Né? É uma dificuldade porque eu não sou graduada, eu não fiz nenhuma disciplina de didática em história, eu não pensei o ensino da história. Eu posso ter leituras de história, mas eu não tenho o que está consolidado em mim é o ensino da filosofia, né? Bem, mas ao mesmo tempo, se tu tem um compromisso com a educação, com a qualidade que tu vai desenvolver, tu vai procurar fazer o teu melhor dentro daquilo.
né? Então isso é uma coisa que a gente tem que conhecer esses documentos, são importantes que eles sejam conhecidos por nós. E também na perspectiva que a gente tem trabalhado, né, pessoal, tanto a turma 3 como a turma 2, a gente tem trabalhado na perspectiva então do estágio como uma pesquisa, né? Então eu não vou lá para dentro da escola para olhar o que tem de feio dentro da escola, julgar a escola, julgar o corpo diretivo, julgar os espaços da escola, a estrutura. Não é isso que se vai fazer lá. Vocês vão lá, quem está em estágio 1 vai conhecer o macro, né, que é o espaço inteiro da escola. Como é que é esse entorno da escola, como é que se chega nessa escola, qual é o acesso que esses alunos têm, é fácil, não é fácil? E depois que chega, como é que é a acolhida? E como é que a equipe diretiva pega junto, ela tem a confiança dos seus professores, como é que é a coordenação pedagógica, ela é atuante? Como é que é a biblioteca? Eu tenho os recursos, eu vou poder usar, tem gente lá para me atender, que não é a gente. Estávamos conversando antes dessa questão da precarização, né? Então a gente já vive nas escolas estaduais há bastante tempo uma precarização, só que isso vem se tornando ainda pior nos últimos tempos, no sentido de que a gente não tem os profissionais para atender os setores que a escola determina como importantes. Por exemplo, uma escola deve ter uma biblioteca. Não sei se vocês concordam com isso. Eu penso que a escola é um dos lugares onde deve ter uma biblioteca, né? E vivendo um mundo digital como a gente vive, é também um pouco impensável uma escola sem um laboratório de informática, né? Porque a gente não vive mais no mundo analógico, a gente vive no mundo digital. E os nossos alunos, eles são dessa geração, desse mundo digital. Então, se eu não tenho lá a pessoa para trabalhar naquele espaço, o professor muitas vezes não pode utilizar para fazer um trabalho, porque tem que ter alguém que seja responsável. Então isso também, né, as questões estruturais, elas incidem nas nossas aulas, no modo como a gente planeja a aula, né, naquilo que a gente vai poder usar e também naquilo que nós vamos nos doar. Porque a gente se doa muitas vezes, a gente carrega tudo que é nosso que tem em casa, a gente carrega a caixa de som de casa, a gente carrega o data show da nossa casa, o nosso notebook vai para dentro da sala de aula, porque lá não tem o recurso que a gente gostaria de ter para dar uma boa aula para aqueles alunos, ou para dar uma aula pelo menos instigante para aqueles alunos, que não seja uma aula chata, né? Porque as aulas de filosofia, elas podem ser aulas se a gente não se cuida. Se a gente pega o livro para abrir e trabalhar o livro assim, apenas com a leitura, ela se torna... Claro, é importante fazer a leitura do texto, é importante fazer esses momentos, né? Porque também são habilidades importantes para ser desenvolvida, mas uma aula de filosofia apenas dessa forma aí, ela morre na casa. Morre. Ela não se torna fecunda, no sentido de que eu não desenvolvo uma habilidade. Eu não desenvolvo. Vocês lembrem lá das teorias lá de fundamentos psicológicos, né? A gente está aplicando aí um pouco de comportamentalismo, é isso. A gente tem que ter a noção que é isso que a gente está fazendo, né? Na perspectiva tradicional de ensino, né? Naqueles exercícios que muitas vezes são exercícios ainda de completar e de relacionar uma coluna com a outra, e que não funciona no sentido da filosofia, porque não promove um pensamento próprio, reproduz aquilo que já foi pensado, né? E a filosofia é mais do que isso, gente, né? É isso aí. Então tá, gente, até o nosso próximo encontro.